E aí, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter você aqui com a gente. E se você nos acompanha, você sabe que nós terminamos o estudo da doutrina bíblica da oração. Então, a partir da aula de hoje, nós estaremos entrando em um novo tema. Nós vamos conversar sobre o livro de Apocalipse. E aí, para isso, eu tenho aqui comigo algumas anotações que eu já fiz para a aula de hoje. Tenho também a minha Bíblia, a revista que nós estaremos utilizando como base. E a minha proposta, tanto para essa aula quanto para as próximas aulas, é que nós estejamos estudando juntos o livro de Apocalipse. Então, eu me coloco aqui não tanto como um professor, mas sim como um aluno, para que nós estejamos estudando juntos. A cada aula, nós possamos estudar juntos o tema proposto pela revista. Estaremos estudando a revista Compromisso, Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Essa revista que é publicada pela editora Convicção, e aí eu recomendo que você esteja também adquirindo esse material para que juntos nós estejamos estudando e aprendendo sobre o Apocalipse. Tá bom? E aí, para a aula de hoje, eu pensei da gente fazer uma introdução sobre o livro de Apocalipse. Então, eu acho que antes da gente entrar, propriamente dito, na primeira aula da revista, é legal a gente entender um pouco sobre quem foi o autor que escreveu o livro, qual foi o seu contexto, o seu propósito, a sua mensagem. Então, eu acho que na aula de hoje nós podemos conversar um pouco sobre esses contextos gerais, sobre essa introdução ao livro de Apocalipse. E, para começar, então, quando nós pensamos no livro de Apocalipse, esse é um livro que desperta a atenção de algumas pessoas, mas em outras acaba gerando um certo medo, um certo receio. Isso se deve pelo seu estilo literário, uma vez que esse pode ser de difícil interpretação, já que possui diversas peculiaridades linguísticas, metáforas, simbolismos. Isso gera um certo desafio para quem está lendo e estudando esse livro. Algumas pessoas chegam até a acreditar que não é possível que todo mundo consiga ler, estudar e entender o livro de Apocalipse. Mas isso não é uma verdade. Nós temos que ter em mente que é totalmente possível que nós consigamos estudar, compreender, entender a mensagem contida nesse livro. Até porque o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus que foi feita por meio de símbolos, números, mas tem uma mensagem central, que é o objetivo de comunicar a mensagem da revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação, e o autor do livro já inicia a escrita desse livro utilizando a palavra revelação. Olha só, o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Apocalipse diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, pessoal, o livro já inicia mostrando a mensagem central, que é a revelação de Jesus Cristo. Logo, o tema que o Apocalipse vai tratar é a revelação de Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas acreditam que o livro de Apocalipse ele se restringe somente a trazer acontecimentos que vão marcar o fim da história da humanidade ou coisas assim. Mas não, o foco, o objetivo, a mensagem principal do livro de Apocalipse é revelar Jesus Cristo ressurreto. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, a gente tem que ler o livro de Apocalipse com essa ótica, sabendo que é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, e não somente uma história sobre os fins dos tempos. Muitas pessoas acabam se prendendo a detalhes, como, por exemplo, o anticristo, que é tratado no livro de Apocalipse, e acabam achando que o livro de Apocalipse ele se restringe a isso, a revelação do anticristo, a revelação da besta, a revelação. E não é isso. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E esse é o foco, é a mensagem do livro e é sob essa ótica que nós estaremos estudando esse livro. Tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre esse livro, o livro de Apocalipse. Como literatura, é denominada literatura apocalíptica. Então, esse livro ele é repleto de simbolismo. Os personagens e situações tratados na história são um pouco peculiares, um pouco diferentes e até mesmo
às vezes catastróficos. E quando a gente está fazendo a leitura desse livro, abre até espaço para uma certa imaginação, para um despertar da imaginação do leitor. Então, a literatura apocalíptica é caracterizada por esses pontos. Como mensagem principal, o livro de Apocalipse vai trazer a revelação dos acontecimentos dos últimos tempos sobre o estabelecimento do reino de Deus. Então, o livro ele vai declarar uma profecia das coisas que vão acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Então, sabemos que o tema central é a revelação de Jesus Cristo, mas também, como mensagem, o livro traz a revelação, a profecia de alguns eventos que irão anteceder a segunda vinda de Cristo, também conhecida como parousia. Então, essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Vamos conversar um pouquinho sobre o autor do livro de Apocalipse. João se apresenta como autor do livro. Ele já inicia sua escrita do livro se apresentando, né? Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que está nela escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui a gente vê que João se identifica como autor do livro e também no decorrer da leitura nós vemos que o autor ele se apresenta em mais 3 versículos. Então nós temos 4 versículos durante a escrita do livro que mostram que João é o autor. E a gente pensa, mas que João que é esse? Porque ele só fala João. E devido a isso, nós podemos ver que, devido à sua forma de apresentação, sem muitos detalhes de quem ele era, nós podemos entender que o público a quem esse livro foi escrito primeiramente já conhecia o autor. Por isso ele não tinha necessidade de ficar explicando quem ele era. Logo, nós podemos supor que este João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas gerais de João. Passando então para a data e para o local onde esse livro foi escrito. O período onde João escreveu esse livro era um período onde a igreja estava enfrentando perseguição. Perseguição por quê? As autoridades romanas estavam começando a impor o culto ao imperador. Porém, os cristãos eles se negavam a adorar o imperador. Eles tinham a sua fé e declaravam que Cristo era o Senhor e não César era o Senhor. Então, por isso estava iniciando-se uma perseguição aos cristãos. Além disso, João, quando escreveu o livro, ele estava preso. Ele estava na ilha de Patmos porque ele manteve a sua fé, ele manteve-se fiel a Jesus e a sua palavra. O versículo 9 do primeiro capítulo de Apocalipse nos ajuda a entender um pouco isso. Ele diz assim, ó: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui percebemos que João estava preso por conta da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra também, e não cedia a adoração ao imperador. E para quem que esse livro foi escrito? Qual o destinatário do livro de Apocalipse? No início do livro também, junto com a descrição do autor, do momento em que foi escrito, nós vemos que o livro ele foi endereçado, foi destinado às igrejas que estão na Ásia. Olha só, o versículo 10 e 11 do primeiro capítulo já nos dizem isso. O autor está escrevendo: No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas são as 7 igrejas da Ásia que receberam o livro de Apocalipse. Essa escrita foi endereçada para essas 7 igrejas. E além da escrita geral,
nós temos também que essas 7 igrejas receberam individualmente uma escrita para cada uma delas. Ou seja, uma escrita contendo uma mensagem específica. E qual o propósito do livro de Apocalipse? Inicialmente, encorajar os cristãos do primeiro século. Já que eles estavam sofrendo essa perseguição, o livro vem com esse intuito de promover realmente esse encorajamento para esses cristãos. Além disso, traz como mensagem a revelação de Cristo como Rei soberano, como o Rei que triunfará sobre todo o mal quando ele retornar, né? Então, na segunda vinda de Jesus, a parousia, ele triunfará sobre todo o mal. Então, esse é o propósito do livro de Apocalipse. E aí, se a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento desse livro, tem vários temas que são tratados no livro. Então, por exemplo, o livro traz algumas similaridades com escritos do Antigo Testamento. Ele traz frequentemente o uso do numeral 7, mais especificamente 52 vezes no decorrer do Apocalipse, o numeral 7 aparece 52 vezes. E por que isso? Porque no contexto judaico, o numeral 7 ele era entendido como a perfeição. E aí a gente tem alguns exemplos que nos ajudam a entender isso, alguns versículos que trazem o numeral 7. Olha só, Apocalipse 1, versos 10 e 11. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui nós vemos o numeral 7 associado a 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Apocalipse 1, verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo fulgor. Apocalipse 5:1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Olha só Apocalipse 5, verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por fim, Apocalipse 8:2. Vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, olha só quantas vezes o numeral 7 é utilizado associado a diferentes objetos ou igrejas, como a gente viu. Então, a gente vê como a simbologia, como essa questão de números também, de numerais, está muito presente, caracterizando também a literatura apocalíptica. Um outro assunto, um outro tema que é tratado no livro de Apocalipse é o constante conflito entre Jesus e Satanás. E no capítulo 12, versos 3 e 4, a gente tem um trecho que nos ajuda a entender esse conflito. Olha só o que o texto diz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então, olha só, a gente vê um conflito realmente entre Jesus e Satanás, que é descrito aqui no livro, figuradamente como um dragão vermelho. Então, olha só, a gente vê que o livro traz esse conflito, mas ele usa também da simbologia, ele usa dessa figuração para tratar também os personagens. Um outro tema que o livro traz, a vitória dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12 nos descreve um pouquinho sobre isso. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E além disso, o livro vai tratar um pouco sobre as vitórias daqueles que vivem para a glória de Deus. Apocalipse também 14, verso 8, diz:
Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Além disso, da vitória dos que guardam os mandamentos, da vitória dos que vivem para a glória de Deus, o livro traz esperança para o salvo em Cristo Jesus. E já lá no final do livro, no capítulo 21, versos 3 a 5, nós conseguimos ver um pouco essa questão. Olha só o que o texto diz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, olha só, gente, como o livro traz vários temas, né? Mas como mensagem vai trazer a revelação de Jesus Cristo e também com esse propósito de encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos, de mostrar que há esperança para eles, de que Cristo vencerá, de que Cristo irá vir, irá reinar sobre todas as forças do mal. Então, pessoal, eu acho que como introdução ao livro de Apocalipse, isso era o principal que a gente tinha que discutir. E eu acho que, para finalizar a aula, é legal a gente ter em mente que nesse período que nós vamos passar estudando junto o livro de Apocalipse, nós tenhamos em mente que isso vai ser uma jornada desafiadora para nós, mas que possamos encarar com alegria, possamos encarar realmente com dedicação para estudarmos juntos e entendermos um pouco mais sobre essa mensagem. Pode sim ser uma mensagem desafiadora, um estudo desafiador, pelo menos para mim eu acredito que para alguns de vocês também possa ser, mas juntos nós podemos estar dedicando um tempo durante a nossa semana para estudarmos esse livro. Tá? Como base, eu já falei, nós vamos usar a revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, e eu acho que para finalizar é legal a gente entender que esse livro ele é muito importante para nós hoje em dia. A gente pode pensar, mas João escreveu para 7 igrejas lá da Ásia que estavam sofrendo perseguição. E qual que é a aplicação para nós hoje em dia? É legal a gente pensar, pessoal, que ainda existe perseguição aos cristãos. E, além disso, e mais do que isso, ainda existe conflito entre o bem e o mal. Então, essa é uma mensagem que serviu para a igreja da época, mas serve para nós hoje em dia. Porque mostra que realmente Cristo, ele virá vitoriosamente, reinará sobre todas as forças do mal. A nossa vitória já está garantida. A vitória, a nossa esperança está em Cristo. E todos os salvos em Cristo podem ter essa esperança. Então, eu acho que é legal a gente ter isso em mente para que estejamos entendendo também a real necessidade de que estejamos estudando o livro de Apocalipse, tá bom? Então, com isso eu encerro a aula de hoje. E para terminar, eu vou fazer uma oração e aí a gente encerra, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de iniciarmos um novo estudo e iniciarmos o estudo sobre o livro de Apocalipse. É um livro que pode trazer alguns receios, pode parecer um pouco difícil aos nossos olhos para que estejamos estudando, mas eu lhe peço que o Senhor esteja tanto me ajudando, quanto ajudando também a cada um que está estudando junto comigo o livro de Apocalipse, para que nós possamos, ó Pai, com o auxílio do Teu Espírito Santo, entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude a entender as palavras que estão contidas nesse livro, nos dê ânimo e nos dê entendimento durante todo o estudo do livro de Apocalipse. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, pessoal, muito obrigado por você ter estado até aqui e para as próximas aulas estaremos entrando especificamente nas lições da revista e na aula de hoje eu tirei essas informações também da aula de introdução da revista Compromisso e a partir da próxima aula, então, nós estaremos iniciando, conversando sobre a primeira aula da revista, tá bom? Então, Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima aula.